Olá, bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui nos estudos do Evangelho de João e estamos no capítulo 4, onde Jesus está conversando, encontrou-se com essa mulher e está conversando com ela, a mulher muito conhecida, né, nas pregações, o texto da mulher samaritana. Esse texto é longo e nós precisamos dividi-lo, né, para que não seja muito longo cada vídeo que nós estamos fazendo, né? E esperamos que você leia, né? Todo esse texto que é maravilhoso, traz ensinos importantíssimos para nós nessa nossa vida diária e na nossa vida espiritual também, né? Então vamos ler a partir do versículo 19, capítulo 4 de João, que diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus, eu o sou, e eu o que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que fala com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, mais uma vez, estamos diante da tua palavra. Queremos que o Senhor disponibilize, impulsione o nosso coração a entender que a tua palavra é a verdade e é ela que nos leva a ti e a adorar ao Senhor e confiar plenamente e ter satisfação no Senhor. Aplica, Senhor, aos nossos corações e aos corações também daqueles que estão começando a aprender e que estão lendo a tua palavra. Aprofunda, Senhor, essas verdades nos nossos corações e nós rogamos a ti que faça isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, a última lição que nós tivemos tratando dela foi o início desse encontro dessa mulher com Jesus, essa mulher samaritana. Nós percebemos que ela adorava, e aqui nós vamos perceber que ela adorava, só que ela não conseguia adorar de forma conforme a vontade de Deus, né? A adoração nossa sempre será uma adoração que não será plena enquanto não estivermos no céu com Jesus, mas aqui na terra nós adoramos alguma coisa, não tem jeito, né? Quando você coloca o seu coração em alguma coisa, seja material, seja pessoas, né? Você idolatra, você coloca, todos nós fazemos isso, de alguma forma, não é? Ou adoramos coisas materiais, ou pessoas, ou adoramos a Deus, embora todos nós tenhamos dentro de nós essa verdade, né, que é
a existência de Deus. Ninguém pode negar isso, embora nosso coração não veja a Deus, nossa vista, aliás, não consiga enxergar a Deus, e a gente vai ver isso aqui agora, não é? Mas o nosso coração, ele tem esta intenção de adorar alguma coisa. E se ele não adora ao verdadeiro Deus, que é Espírito, ele procura ver as coisas e enxergar e gostar e amar, na verdade, e adorar isso. Então, Jesus está ali com essa mulher, né? E ela, na verdade, tinha pecados, né? Grandes pecados na vida dela, mas ela adorava a Deus. E aí, ela, então vai dizer que reconheceu que Deus, que Jesus ela estava ali como profeta, como um profeta na frente dela. Mas aí no versículo 20 em diante, que nós queremos nos deter, vemos algumas coisas aqui, como ela diz assim: os nossos pais adoravam aqui neste monte, e vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Então os judeus diziam, é em Jerusalém que nós adoramos, seja no templo de Jerusalém, que é o lugar de Deus. E os samaritanos, desde a época da ruptura, né, política entre Roboão e Jeroboão, onde se estabeleceu o Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino do Norte, através de Jeroboão, começou a adorar a ídolos, né, bezerro de ouro, mas tinha muita gente que adorava, de certa maneira, Deus, mas eles se separaram, né? Jerusalém era um lugar dos judeus, e lá em Betel, em Silo, é um lugar onde os samaritanos adoravam a Deus. Então, a mulher vai falar, bem, vocês falam que é lá em Jerusalém, os nossos pais adoram aqui, qual é o problema de nós adorarmos aqui, né? Ela estava então debatendo ainda com Jesus, e esse problema não era um problema novo, é um problema antigo, né? Onde as pessoas, os israelitas, colocaram como prioridade da adoração o lugar. Tá? Veja bem, nós estamos falando aqui de adoração. Esse texto, esse tema aqui é a respeito de adoração. Então, os judeus antigos e os israelitas, eles tinham esta visão de o lugar. Tinha que ter um lugar sagrado. E naquela época, todos os povos, inclusive, tinham essa prática de estabelecer um lugar e adorar naquele lugar. Então, os judeus adoravam no templo de Jerusalém. Mas a questão é que eles adoravam o templo e achavam que era somente ali no templo que Jesus tinha comunhão e aparecia ali, e era ali que Deus se manifestava para eles. E fora daquele lugar, mas não tinha como, por exemplo, eles adorarem, tinha que ser ali. Né? É um problema recorrente em todas as épocas. Né? E lá nos anos 600, por exemplo, Jeremias já vai confrontar esse pensamento, porque a adoração verdadeira não se estabelece num lugar próprio. Não significa que nós não devemos ter, os crentes em Cristo não devem ter um lugar para se reunirem como culto solene. A igreja que foi criada pelos apóstolos, lá no primeiro século, eles se reuniam nas casas. Não era um templo como existe hoje, eram nas casas. Né? Então, nós vemos esse problema. E Jeremias vai confrontar o povo lá no capítulo 7, né, no ano 600, quando Nabucodonosor, os babilônios vão invadir e devastar, e inclusive destruir o templo. Antes de acontecer essa destruição do templo, olha só o que Jeremias vai falar na porta do templo. Ele vai dizer isso aqui, no capítulo 7 do seu livro,
Palavra que, da parte do Senhor, foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: eu ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, o que eles acreditavam, né, que ali estava o templo, e ali no templo estava também a arca, né, da aliança, e eles achavam, por exemplo, que ninguém ia invadir Jerusalém, nem Nabucodonosor ia invadir Jerusalém, porque ali era o templo do Senhor, e ninguém podia entrar ali. Nenhum judeu, inclusive, que cometia os seus atos de pecado, se não se consagrasse, não poderia entrar, inclusive, no pátio, né, do templo, muito menos lá dentro do templo. Agora, os gentios pecadores, tidos como pecadores, iriam entrar ali no templo? Não, eles não iam entrar em Jerusalém nem no templo. Mas Jeremias vai dizer que se vocês não emendarem o caminho de vocês, não apenas eles vão tomar Jerusalém, como vão destruir o templo. Então, essa questão de lugar, de adoração, de lugar, gera um problema sério. Ou seja, adorar o lugar, adorar os vitrais, por exemplo, do templo, a adoração da tecnologia que nós temos hoje, né? Tem muita gente que adora a tecnologia, ou seja, se não tiver uma tecnologia de ponta, a pessoa não está contente, né? Tem que ir para um lugar, ir para uma igreja que é sofisticada, né? Veja como a adoração é algo bem sutil, que nós às vezes nem percebemos. Se a gente não for para a palavra de Deus e não conhecê-la, né? E não perceber que as coisas mais simples, que são as que Deus quer que nós façamos, não significa que tem que ser dentro de um templo sofisticado. Pode ser? Pode ser. Não tem problema nenhum. A questão é que não é, o foco não está nas coisas materiais, na beleza do templo, na edificação. Né? Jesus vai dizer, inclusive, para os discípulos dele, quando os discípulos, olha, Senhor, que pedras preciosas é esse templo aí, né? Jesus vai dizer para ele, olha, essas coisas todas vão ser que derrubadas, não vale para nada. É claro que nós precisamos dessas coisas, mas elas são coisas de segundo plano, ou terceiro plano, ou quarto plano, será, né? Não é isso que é o nosso foco da adoração, mas sim a verdadeira adoração a Deus e tudo que Ele é. Então a questão aqui era essa, né? Esse problema de adoração. E a mulher estava achando, não, vocês falam que é lá em Jerusalém. Nós dizemos que é aqui. Onde que é o lugar certo da adoração? E aí, então nós entramos aí na outra parte, que Jesus disse para a mulher o seguinte: pode crer-me, e a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai. Ou seja, não é o lugar que deve ser adorado, não é um lugar sagrado, não é? Que deve ser o lugar para adoração ao Pai. E aí, na 22 diz assim: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus começa a falar a respeito da verdade que era de Jerusalém que vinha a verdadeira adoração, porque era dos judeus, né, que se estabeleceria, que foi estabelecido, aliás, a salvação desde o Gênesis, né, desde lá dos 12 filhos de Jacó, quando existia uma promessa para Judá, e que era de Judá que viria o Salvador, que estava ali na frente dela, Jesus, né, que nós já falamos desde o começo, não precisamos tocar mais nesse assunto. Então, Jesus vai dizer, não é no lugar, mas também vocês não conhecem quem vocês adoram, né, porque vem a hora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, quem é que Deus está
recebendo e chamando para adorar e dando a eles essa capacidade de adorar a eles. Tá? Não são essas pessoas que adoram as coisas físicas, mas é aqueles que o adoram sem ver nada, ou seja, adoram em espírito, porque Deus é espírito. Então a adoração a Deus não é uma adoração que coloca, por exemplo, alguma coisa material, alguma coisa física, que nós, inclusive, temos essa tendência, né, de adorar as coisas que nós vemos, que nós enxergamos. A adoração verdadeira é a adoração quando você coloca todo o seu pensamento, toda a sua energia, toda a sua paixão, né, naquilo que é espírito. Como é que nós vamos adorar a Deus em espírito? Né? Nós precisamos, em primeiro lugar, conhecê-lo. E conhecemos através de quem? De Jesus. Através da sua palavra. Jesus estava ali na frente dela e estava dizendo a ela: vocês precisam adorar em espírito. Ou seja, colocar todo o seu coração, toda a sua vida, toda a sua paixão e adorar da forma, por exemplo, como os salmistas adoravam a Deus. Né? Os salmistas fizeram isso de forma muito profunda, uma adoração perfeita a Deus, ou seja, adorar em espírito. Por isso que a palavra de Deus diz, inclusive, que o justo ele viverá pela fé em Deus, na sua palavra, logicamente que está expressa aqui, óbvio, né? Bem, então temos essa adoração verdadeira. Agora, Jesus vai dizer também que existe um outro aspecto da adoração. Adoração primeiro em espírito e depois em verdade, né? Ele coloca dois pontos aí importantes. Em espírito, porque Deus é espírito. Você não pode adorar coisa física, né? Ou seja, o seu coração deve ser levado a Deus em adoração e todas as suas coisas, todas as suas demandas devem ter como prioridade a Ele, glorificar a Ele, a Deus. Agora, em verdade, é outro aspecto da adoração, porque tem muita gente que está também ligada a essa hipocrisia, como os fariseus faziam, né? Adorar coisas físicas e de forma a fazer um teatro, não é? O que é adorar em verdade? É o contrário de ser hipócrita, de ser falso. Né? Como é que você pode fazer alguma coisa que não é verdade, né? É você, por exemplo, chegar para uma pessoa que está enfermo, né, que está no limite da vida e falar para ela: puxa vida, como você está bem, né? Isso é hipocrisia, né? Não adianta falar isso para a pessoa. É melhor ficar ali e estar em contato com a pessoa, estar presente ali com ela, do que falar uma hipocrisia dessa mentira, né? É adorar, em verdade, é adorar a Deus sem nenhuma hipocrisia, né? É ser falso. É isso que impede, inclusive, essa comunhão com Deus. É você ser uma pessoa verdadeira, né? Buscá-lo em todos os aspectos da verdade, da santidade e da consagração, inclusive, e isso tem, inclusive, em relação com esta adoração que a mulher fazia, mas ela era uma mulher que vivia amasiada, já tinha tido 5 maridos, mas vivia em pecado completo, mas adorava Deus. É outro aspecto, inclusive, da adoração falsa, né? Você, por exemplo, ir para a igreja, mas não se consagrar, não se libertar dos pecados. É claro que ninguém é santo aqui na Terra, porque, né, todos somos imperfeitos, mas nós lutamos contra o pecado. Né? Lutamos e aquelas coisas que nós lutamos não fazemos. Então, o salvo em Cristo, o cristão verdadeiro, ele luta, sim, contra o pecado. Ele não é mais escravo do pecado. Tá? Agora, a mulher era uma adoradora, mas já tinha vivido com 5 maridos e vivia com outra pessoa que também não era marido dela, né?
Esse é outro aspecto da adoração sincera, da adoração em verdade, não é? Então, Jesus diz a respeito da adoração, e ele vai dizer, então, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito em verdade, e eu sei, aí diz a mulher, eu sei que virá a hora em que o Messias virá, e aquele que é chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Outra vez a mulher estava ali completamente sem conhecer quem era o próprio Cristo que estava ali na frente dela. Então Jesus disse assim, versículo 26, eu sou, eu que falo contigo, não é? E aí, neste ponto, chegaram então os seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Não é? Todavia, nenhum deles perguntou o que o Senhor está falando com ela. É outro aspecto que nós já tocamos no assunto anterior, né? Que é o que é a quebra de paradigma. Né? Naquela época, uma mulher não podia falar somente com um homem se estivesse sozinha. Né? E no verso 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, o seu balde, foi à cidade e disse àqueles homens, disse aos homens, né, da cidade, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E eles saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. É outro aspecto daquele que tem comunhão com Cristo, que recebe esse Espírito do Senhor, né? Ele não consegue viver a não ser adorando a Deus em espírito e colocando todas as suas demandas, todos os seus negócios, toda a sua vida debaixo, né, da vontade de Deus, e não consegue também deixar de falar disso, que é a grande verdade, né, que nós precisamos dela, de salvação, de paz, de satisfação, e nós não conseguimos nos satisfazer pecando apenas, porque tudo isso traz culpa, vai aumentando todas essas situações, né, de angústia, de culpa, de anseio, de falsidade, que acaba, né, trazendo problema na nossa vida. Né? Então, a mulher não conseguiu ficar ali parada, ela saiu e foi falar, olha, vamos, eu encontrei, né? Os discípulos disseram isso, olha, nós encontramos o Messias, encontramos o Cristo, e essa mulher também não conseguiu ficar parada ali. Ela acabou também falando para as outras pessoas, né? E então nós precisamos, na verdade, se queremos adorar a Deus, precisamos entender que através da sua palavra, ele nos ensina que são as coisas espirituais, e que Deus é Espírito, e que Deus é Santo, e que Deus é a verdade, ele é a fonte, né, de toda a verdade, e nós precisamos, se queremos, né, ter uma vida de satisfação, de prazer, de alegria aqui na Terra, colocar todas as demandas da nossa vida, toda a nossa paixão, todo o nosso ser, enfim, toda a nossa vida nas mãos dele, confiar plenamente no Senhor e testemunhar e não deixar de falar disso para aquelas pessoas que até têm dentro de si uma tendência, né, de adorar a Deus, mas adoram, na verdade, adoram um Deus que não é o verdadeiro Deus, e um único Deus, que inclusive Jesus vai dizer em outro lugar, é o Deus que está se expressando ali através do próprio Filho dele, o qual ele vai dizer que é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não conhecer o Filho que estava ali, então, na frente dessa mulher. Então, nós vamos ficar por aqui, né? Na próxima, nós vamos dar continuidade, inclusive, aos nossos assuntos aí, mas por enquanto é o suficiente. E vamos de parte em parte, como diz Paulo, de glória em glória, de fé em fé. Fique com Deus. Nos encontramos na próxima, se Deus assim nos permitir.